agora já entrando na outra classe de recebedores, os wide receivers, é uma classe assim que eu vou ser sincero, eu acho que ela tá um pouco menos qualificada do que a da temporada passada. Eu acho que ela tá mais nivelada por baixo do que por cima. Tanto que a gente, se for avaliar, bem menos. Tanto que a gente for avaliar ali escolhas de primeira rodada, talvez 2 no máximo, assim que a gente pode até discutir aqui. Só que também tem aquilo, né? Que eu acho que até coloquei aqui na pauta, que seria um tanto quanto trágico quanto cômico, né? Se o Packers depois enfim, a gente tem que esperar para ver, se acaso ocorrer a troca do Aaron Rodgers e o Packers resolver pegar um wide receiver na primeira rodada, o que eu acho difícil, a gente não sabe, mas seria trágico quanto cômico acontecer uma coisa dessas. Cara, eu acho que se isso acontece, se isso acontece e na troca tem alguma escolha condicionada ao Rodgers jogar no outro ano lá no Jets, ele não joga nesse outro ano, mas nem por um caralho. Eu acho que ele joga até ele enfrentar o Packers. Eu acho que ele joga só de vingança. Mas não enfrenta não tem nem perigo. Não tem nem perigo. A gente enfrentou o Jets esse ano. Bom, ele não roda mais 4 anos na liga, não. Tá louco. Bom, e já que a gente tá falando dos wide receivers, eu queria saber de vocês aí a respeito dessa classe, né? Quais que são os melhores na visão de vocês aí? E aí eu começo com o Ricardo mais uma vez aí. Quais jogadores você destaca aí que pode ser interessante pro Packers aí? Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Igor, pro Ricardo. Ricardo, aproveita e já faça a pergunta. Pensando na classe do ano passado, né, que a gente teve vários caras saindo na primeira rodada, né? Olave, Drake London, né, assim, vários caras. Essa classe, ela é pior ou ela é melhor? Então, Matheus, te respondendo e falando um pouco do que dentro do que o Igor tinha falado, essa classe, ela é mais fraca do que as últimas 3, Sim. Principalmente se a gente for olhar o topo dela. Eu acho que, assim, não vai ter uma corrida tão grande de wide receivers como a gente teve, né, como a tua pergunta, como a gente teve no ano passado, que a gente teve ali Olave, Garrett Wilson, Drake London, Jameson Williams, Traylon Burks, Jahan Dotson, todo mundo saindo dentro do top 20, numa corrida que ficou muito insana, né, num determinado momento. Eu acho não, draft a gente nunca deve falar com certeza, porque, pô, draft a gente tem uma ideia, a gente não imagina o que é a realidade de todo mundo. Esse é até outro ponto que eu quero algum dia aí conversar com a galera. Mas, enfim, não deve acontecer outra corrida, né, desse ponto, desse porte. E essa classe ela realmente é mais fraca do que as anteriores, principalmente no topo dela. Eu acho que ela tem uma profundidade interessante de talentos ali intermediários. Caras pro dia 2, eu acho que ela tem bons valores. E assim, o wide receiver é a posição que ela é muito valorizada e a liga cada vez mais aprendeu a valorizá-la. A gente tem visto isso, é por isso que... Então, assim, vão sair alguns wide receivers na primeira rodada, porque é o que a liga pede, é o que os times buscam hoje em dia. Então, assim, vão ter alguns caras que, para mim, nem seria de primeira rodada que eles vão sair. Isso vai acontecer. Vai ter jogador que vai ser draftado aí depois da pick 20, 25, que, para mim, talvez não sei se vai estar no meu top 10 de recebedores. Eu acho que tranquilamente isso vai acontecer. Mas é porque a posição pede. Assim, os times estão aprendendo que tem que sempre que estar draftando. É só a gente olhar, por exemplo, para a Free Agency desse ano, cara. Não tinha nada de talento. Assim. Não tinha nada, realmente. Não tinha nada. Quem tem o que tem dado certo, o que tem movido, o que tem acontecido na NFL nesses últimos anos no ataque é você acertar no draft, estar draftando sempre recebedores, sempre que você tem a opção puxar o gatilho, de ter um cara diferenciado, um cara com super talento, e aí você paga os seus jogadores e você fica nessa de ter a possibilidade, vai lá e drafta. É por isso que tu tem uma valorização tão grande da posição. Eu acho que isso é uma coisa que a NFL aprendeu, né? Uma coisa que a posição ela já era prêmio, mas eu acho que ela ganhou um peso ainda maior nesses últimos anos com o que a gente tem visto. Assim. Com o jogo mudando, né?
Duas observações, tá, Ricardo, em cima do que você falou. E se chegar no final do contrato, você não tiver dinheiro para renovar com seu wide receiver, troca ele para outro time, ganhando 2 escolhas de primeira rodada, né? Foi isso que aconteceu com o Tyreek Hill, foi isso que aconteceu com o Davante Adams, né? E não foi 2 de primeira rodada, mas até o AJ Brown foi, né? Foi trocado, né? Para frente, se você não quiser. Uma primeira rodada. O Roy foi uma primeira rodada também, gente. E o AJ Brown, assim, o AJ Brown era um cara que, dos que tu citou, é o único que de fato era o primeiro contrato, né? Era a primeira renovação dele. Os demais já tinham renovado uma vez, era a segunda renovação. Track Hill não. E ainda assim. Track Hill é o primeiro contrato também. E ainda assim tu conseguiu um valor, um bom valor do Davante Adams, porque é o que se pedia. Mas assim, voltando o foco para a classe, aí para o que o Igor me perguntou, cara, como eu falei, eu particularmente não tenho tantos caras assim para olhar para o primeiro round. Eu já até postei isso já faz, acho que mais de mês, que para mim os 3 caras que eu me sentiria à vontade para draftar no primeiro round desse ano são o Jackson Smith-Njigba, o Jordan Edson e o Quentin Johnston. 3 jogadores completamente diferentes entre eles, 3 jogadores que... Sim. Jogariam juntos, na verdade. Jogariam juntos, e tu pode dizer... É verdade. Assim, tu pode dizer assim, eles são os 3 tops da classe, sim, mas assim, não tem comparação se tu pegar os tops dessa classe com os tops da anterior, com os tops da anterior, é outro nível. Não tem ninguém que chega sem um ponto de questionamento, não tem aquele prospecto limpo, não tem aquele prospecto que nossa, esse cara aqui ele vai sair no top 10, assim, esse cara aqui tem que pegar ele. Não tem, esse jogador não existe nessa classe. Deixa eu tentar posicionar nesse draft em relação ao último. O George Pickens seria o melhor jogador desse draft para wide receiver? Cara, como prospecto, ele ficaria entre os melhores. Ele não seria selecionado antes pelas questões que não fizeram ser selecionado já no passado. Mas, assim, em termos de talento... seria. Ele é muito bom. Ele estaria ali, brigando cabeça a cabeça. Talvez o segundo. Possivelmente. Assim, pra mim, particularmente, quem lembra, pra mim o Pickens já era o segundo do draft passado, tá? Não é por... Pra mim ele já era em termos de talento. Era muito bom. Mas... Era muito bom. E assim, fez um baita de um primeiro ano. Acho que muita gente não percebeu isso, mas fez um baita de um primeiro ano, ainda mais levando em consideração o contexto do ataque do Pittsburgh Steelers. Mas enfim, isso aí nem vem ao caso. Falando desse draft, assim, eu acho que esses são os 3 caras que mais, pra mim, né, são os caras que eu avalio como primeira rodada. Eu acho que tem outros, que aí eu não vou falar de avaliação própria, eu vou falar do que a gente tem ouvido de reports, do que a gente tem ouvido de uma forma geral. Zay Flowers, Jalen Hyatt, são caras que podem bater a porta aí da primeira rodada, por razões diferentes. Eu não selecionaria nenhum desses 2 na primeira rodada, tá deixando bem claro, mas é uma avaliação... Também não. Tenho alguns problemas, principalmente com relação ao Jalen Hyatt. O Zay Flowers é um cara talentoso, não que o Jalen Hyatt não seja, mas isso aí a gente vai discutir ainda. Mas assim, eu acho que esses caras são os caras assim do primeiro dia, e aí, cara, passou essa galera, tu vai ter muita gente para falar no dia 2. Eu acho que é aí que tá o valor, é aí que mora o valor dessa classe. Eu acho que ela tem muito nome interessante para dia 2, para segunda e terceira rodada. E é óbvio, quando tu tem muita gente assim, eventualmente tu vai ter um ou outro que cai para dia 3, um valor legal, interessante para tu puxar o gatilho. E aí, Jonathan, tem alguém aí que você, além desses, que você destaca aí, antes da gente entrar, já aproveitando o gancho que o Ricardo deu, sobre esses nomes de wide receivers aí para rodadas intermediárias, né? Eu tenho um draft crushzinho, que é o Rashee Rice. Eu gosto bastante dele, mas não para a primeira rodada. Talvez ele para o final da segunda rodada. É um cara que eu acho que pode evoluir bastante. Gosto bastante dele mesmo, assim. Ele faz tudo de bom, mas nada espetacular. Mas é um cara assim que você pode evoluir bem nele, assim, sabe? É um cara bem honesto, assim. Talvez um pouquinho de dubs nele, sabe? Agora, assim, o único cara que eu draftaria na 15, de todas as positions eu já falei, que é o Njigba. Garrett Wilson e Chris Olave falavam que o melhor dos 3 era o Njigba, mas o Njigba ele tem pode ser uma complicação
que é a red flag dele. Ele tem uma red flag do tamanho da camisa vermelha que ele veste, assim, sabe? Ainda tem muita fumaça em cima da situação dele. E, de verdade, assim, falam que ele não jogou essa temporada para manter o estoque draft dele, sabe? Que ele fingiu lesão para não jogar. Então, assim, comprometimento, você tem um quarterback como o Love ali, será que como é que vai ser o comprometimento desse cara? Uma coisa é você jogar com o Rodgers, outra coisa é você jogar com Love. O próprio Pickens teve problemas em Pittsburgh, a gente estava reclamando na sideline do quarterback que não lança bola para ele, sabe? Mesmo o cara recebendo bola pra caramba. Mas assim, é o único que eu draftaria na 15. O Johnston, ele é muito bom, mas ele ainda tem bastante coisa a melhorar na árvore de rotas dele. Acho que a mão dele também não é tão confiável. Não gosto tanto, sei lá, TCU, eu não gosto de wide receiver sem TCU. O Jalen Reagor deu um trauminho aí. Ali também tem um Tillman, também próximo ali. Tem um cara também de Fresno, mas ali para o finalzinho do draft mesmo, que é Cropped Cooper, uma coisa assim, esqueci o nome dele. Que é de onde Devante Adams saiu, mas assim, joga bem também. É um cara que vem subindo bastante no draft, agora o estoque dele é o Mingo, Jonathan Mingo de Ole Miss. E tivemos bastante wide receiver bom saindo de Ole Miss, de Kevin Metcalf, A.J. Brown, Elijah Moore. Então, assim, é um cara que vem ganhando agora as últimas semanas do draft, vem subindo. E pode ser uma adição interessante também. Bom, eu, dos 3 caras aí que a gente falou de primeira rodada, já que cada um falou de um aí, eu gosto muito do Jordan Edson, só que aonde você colocar ele vai fazer alguma coisa. É uma coisa impressionante. Que eu gostei muito dele em USC, era o principal recebedor, ele era um cara assim que o Caleb Williams achava ele dava um jeito de fazer uma jogada. E, tipo, ele dava um jeito de arranjar os espaços e ele conseguia ganhar muitas jardas após a recepção. Então, é um cara assim que eu gosto muito, só que tem um problema. O RAS dele é baixo se for considerar os padrões que Gutekunst gosta, né? Que até anotei aqui que é 5.88. Então, enfim, eu não levo em consideração o RAS, eu levo em consideração o talento do cara, mas é um cara assim que eu acho bem interessante de talvez ele sair na primeira rodada, mas acho difícil. Um nome, agora que a gente começou a falar de outros caras, de outros nomes interessantes ali de dia 2 e 3, tem um cara que eu gostei muito, acompanhado dele não só já em 2021, que é o A.T. Perry de Wake Forest, que é um cara assim que eu gostei muito. Ele não deu sorte de pegar uns QB bons lá, mas o cara produz. Eu acho assim que é um cara no outside assim que ele vai receber bola contestada ali, vai produzir jardas após a recepção, tanto que ele teve 171 recepções e 2.662 jardas, além de 28 TDs. Então, um cara assim que eu acho muito interessante de pegar lá, talvez na terceira rodada em diante. Então, eu gosto muito, além do Cedric Tillman, que o Jonathan falou dele, né, que eu acho assim, que é o cara até mais pronto que o Jalen White, mas em questão, assim, se você for comparar em questão de evolução, acho que o Jalen White, acho que até tem mais um teto maior a ser explorado. Enfim, e aí, agora, falando com o Ricardo, tem algum nome aí que outros nomes, né, que você destacaria aí? Cara, só para arrebatar a questão, né, que vocês falaram do Quinton Johnson, do Edson, do Digba. O Edson, para mim, é o cara mais técnico dos 3, tá? Assim, como roadrunner, como um cara que ele tá sempre dando um jeito de ficar aberto, assim, cara. É impressionante. Ele é um cara, obviamente, muito leve, o atleticismo dele, pro tamanho dele, não ficou dentro do esperado, não é dentro do esperado, mas assim, eu acho que o teste dele foi bem de acordo com o que você vê no tape. Eu acho que é um cara que vai produzir, e aí vai produzir independentemente de onde ele for colocado para atuar. O Quinton Johnston, o problema é que ele é um cara grande, que ele não é bom em fazer coisas de um cara grande, se é que vocês me entendem. O Quinton Johnston, ele parece que
tipo, se ele tivesse 5'10", 5'11", ele seria o mesmo cara, sei lá, tipo, é um cara muito bom em jardas depois da recepção, ele é um cara que ele consegue ameaçar os 3 níveis do campo e tal, mas assim, ele parece que joga pequeno, assim, não é aquele cara que vai lá em cima só para buscar uma bola. Tu tem jogadas assim, mas no geral ele não é isso. Então, eu tenho um pouco... Ele tem esse corpo, ele é o prospecto de ex-receiver que tu espera na questão de um cara com quase 6'3", né, 6'2", mais de 200 libras. 6'4", eu acho, não? Libras. Não, aí era lenda. Não é 6'4", não? Não, aí é lenda. Ele mediu no combine nem 6'3", 6'2" e um quebrado lá. Ah, foi? Ele vai estar listado. Eu tava vendo aqui, eu vi 6'4", porra! Ele vai estar listado 6'4", 215 aí, em qualquer lugar, mas ele mediu 6'2", alguma coisa, e 208 libras. E assim. Ele tava de salto. Mas o que. Não, e é um bom. Ele é um cara que testou super bem, ele é um freak, assim. Só que assim, tu vê o tape e espera mais. Então é um cara que deixa um pouco de dúvida nesse sentido. E assim, como eu falei, tem muito cara de dia 2. Por exemplo, um dos caras que eu gostava, o Josh Downs, North Carolina. Josh Downs é um cara que é pequeno, um cara 5'9", né? Um cara de 170 libras, mas ele é um cara que joga grande, ele tem a mentalidade oposta do Quentin Johnson, por exemplo. Ele é um cara que ele, com esse tamanho todo, ele é bom em bolas contestadas, ele é um cara que tem muito conhecimento em trabalhar no leverage de defensive back, assim, é impressionante como ele consegue manipular os caras ao longo da rota. É um cara que tem um ball skills interessantíssimo. Então, assim, para mim é um valor muito bom para a segunda rodada. Eu acho que é um cara que ele automaticamente vai produzir muito no slot e, eventualmente, até produzir como um Z, como um flanker ali. Eu acho que o tamanho vai trazer limitações naturais para ele, mas não ao ponto de minar a questão da produtividade. Eu acho que caras como Cedric Tillman, Rashee Rice são caras com ótimo valor para a segunda rodada. Dentro de uma classe que tu tem tantos caras com problema de tamanho e ou peso, né? Para quando tem caras com problema dos dois. Caras como o Rashee Rice, como o Cedric Tillman, que são caras bem limpos, assim, são bons prospectos. Eu gosto muito dos dois. Eu acho que são caras muito valiosos para o segundo dia, para a segunda rodada. Gosto talvez um pouquinho mais do Rashee Rice, como o Jonathan falou, é um cara que faz tudo muito bem feito. É um cara que ele precisa melhorar talvez a questão do release, da questão da separação, mas ele tem uns flashes interessantes que tu vê que ele já tem ferramentas para isso. Cedric Tillman é um cara para ser o teu ex-receiver, que eu acho que ele já vai chegar com uma ótima capacidade de produzir, muito entendimento do jogo, sai bem da linha de scrimmage. Sim. Então, assim, o Jalen Hyatt, que é o companheiro dele de Tennessee, que estão falando muito na primeira rodada, que eu até acho que vai sair, pode até sair para a questão de upside, eu não selecionaria, mas ele é a melhor deep threat da classe, ele é a melhor ameaça vertical da classe. Assim, tu quer um cara para esticar o campo, para pegar essa bola, ele tem ótimo ball skills, assim, eu vejo pouca gente falando disso, mas ele tem muito bom ball skills, ele consegue rastrear muito bem a bola, se ajustar para fazer a recepção, só que hoje ele ainda é só uma deep threat, né, e eu acho que esse é o grande problema dele para mim. Estão pintando ele como um jogador que ele não é. Ele tem que evoluir muito. Ele é muito veloz. Ele é muito veloz, ele é... Cara, tu quer uma deep threat, tu vai pegar, tu vai selecionar o Jalen Hyatt, mas para mim hoje ele é só isso. É um cara que vai ter que trabalhar a questão de árvore de rotas, é um cara que, por exemplo, mesmo tendo jogado na SEC, a maioria dos jogos que eu vi, tá, as repetições, né, dele no tape, ele enfrentou muita marcação off-coverage, porque os caras tinham muito medo, respeitavam muito a velocidade dele, então, assim, ficava distante com medo de ser queimado, tá? Isso era recorrente no tape. Então, assim, isso tudo tem que ser pontuado. E aliás, vou trazer esses parênteses nessa classe. Tem muito tape de muito jogador que o cara teve que lidar demais com free release, né? O que é isso? O cara tá livre ali na linha de scrimmage, ele não enfrentava marcação em press, não enfrentava marcações mais físicas, e isso deixava a avaliação sempre um pouco mais complicada. Muitos jogadores foram assim, e isso realmente pega um pouco, assim, fica com essa dúvida de como vai ser esse cara na NFL num outro nível, com esse tipo de marcação. Então, acho que caras que têm essa fisicalidade saem na frente nesse sentido. E para falar de um nome diferente aí um pouco de todos que vocês falaram, esse é até um cara que eu vou estar falando dele no Twitter logo, vou estar batendo na tecla desse jogador, que é o Michael Wilson, recebedor de Stanford. Ele é um cara que ele cumpre todas essas questões de peso, altura, é um cara com bom tamanho, bom peso, e eu tenho uma convicção de que se ele consegue jogar
pelo menos uma das últimas 3 temporadas dele, completo, que a red flag dele é essa, ele foi pouco produtivo no college por questão de lesão. Para mim, ele estaria sendo falado aí como um cara, talvez, de primeira rodada, se ele tivesse conseguido ficar saudável. Porque é um cara que ele tem um baita release, talvez o melhor da classe, sai muito bem da lead scrimmage, consegue trabalhar no leverage dos defensive backs, tem muito conhecimento de rotas. É um cara que, apesar de não ser extremamente explosivo, vai bem com jardas depois da recepção. Tu vê em Stanford jogos em que fabricaram toques para ele de uma forma bem interessante, até mesmo com end around, para ele sair com a bola nas mãos. É um cara que fazia recepção, quebrava tackle, conseguia grandes ganhos, ou até mesmo touchdown. É um cara que o tape dele contra Oregon, quem tiver a oportunidade de assistir o All 22 dele contra Oregon, é um jogo que ele não teve uma grande produção, ele tem 2 recepções o jogo todo. O ataque de Stanford não era grandes coisas, ele dividia muita atenção, só que assim, o trabalho dele contra o Christian Gonzalez, que é o cornerback 1 e é um baita de um prospecto, é algo muito interessante que diz muito sobre esse jogador. O Christian Gonzalez passou mal com o Michael Wilson em várias repetições, teve que fazer falta, né? Algumas foram marcadas, outras não, mas perdeu várias repetições. Então, assim, é um jogador que eu realmente acho que tem um potencial muito grande. Ele superando essa questão das lesões, da desconfiança com isso, é um cara que eu acho que ele pode ter muito valor na NFL. Ele é um dos caras que eu realmente estou alto. Tem essa red flag, mas eu estou alto, levando em consideração o prospecto em si, Michael Wilson do Stanford. Vou estar falando bastante dele no Twitter aí nos próximos dias, próximas semanas, porque é um cara que eu acho que ele entra um pouco junto com essa turma e talvez ele pudesse até destoar se ele tivesse atuado um pouco mais mesmo. Eu tinha visto alguns vídeos dele, eu botei agora aqui na televisão para rever algumas coisas. Ele tem um release bem interessante, né? Ele é um cara que sai bem da linha de scrimmage. Bom primeiro passo. Ricardo, mas para você, assim, vamos lá, quem é o cara mais completo? Quem é o cara que tu acha assim que se Green Bay draftar vai me dar 1.000 jardas no primeiro ano? Quem é esse cara? Ou quem tem a maior possibilidade de fazer isso? E tem a maior possibilidade de fazer isso, eu acho que no momento é o Jackson Smith-Njigba. É um Njigba? Uhum. Tá, então é a 15 nele e foda-se. Vamos embora. Njigba talvez seria o primeiro no draft do ano passado, talvez. Assim, o Njigba, ele é um cara muito bom. Seria o primeiro do draft do ano passado? Talvez. E tinha um draft stock muito bom. Eu acho que não. Olha. Cara, aí o Ricardo desempata aí, mas eu acho que não. Não, eu acho que ele estaria no bolo. É uma avaliação muito parecida com os dois companheiros. Só que, assim, para o Njigba pesaria contra o fato de que ele foi a carreira toda basicamente um slot receiver. Slot, sim. Isso não me preocupa, e aqui eu não estou comparando os jogadores nem as situações, mas, por exemplo, Justin Jefferson em LSU era um cara que era basicamente um slot por questão de ajuste e encaixe deles, que era um ataque muito bom e muito bem treinado, que tinha o Ja'Marr Chase, tinha o Terrace Marshall e o Justin Jefferson acabava ficando mais no slot. Eu acho que é uma situação um pouco parecida, não estou comparando os prospectos nessa situação, mas eu acho que o Njigba ele tem ferramentas para produzir além do slot. Assim, eu não vejo ele como sendo um cara preso ao slot na NFL. E assim, não teria problema dele começar no slot, até porque essa lenda, né, já ficou no passado essa questão de ter o wide receiver 1, tem que ser um ex-receiver, tem que ser aquele cara grande que vai ficar só no outside, jogando boundary. Né? Não é mais assim, a gente tem vários wide receivers 1, né, entre aspas, aí dos times que não são, em tese, esse cara... E desculpa, a gente precisa de um slot, tá? Isso que eu ia falar, encaixaria perfeitamente em Green Bay também. Porque, mas ele estica muito no campo. O Christian Watson, botar ele de slot é brincadeira, né? E o Dobbs também joga no lado oposto, geralmente. Não consigo ver nenhum problema em ter um slot, Green Bay esse ano. Seria absurdamente perfeito para Green Bay. E assim, como o Ricardo falou, né? Questão de lá de LSU e o Ohio State também. Além de ter Garrett Wilson, Chris Olave e Njigba, ainda tem o Marvin Harrison Jr. também, que é um monstro que vem para o draft do próximo ano. Talvez então, seja o melhor desses caras aí do Ohio State. Talvez seja o melhor dos 4.
E já que tem alguns nomes aí, tem um que deve estar coçando na língua do Jonathan aí. Eu queria que ele falasse quem que é o wide receiver aí. O Xavier Hutchinson, né? Já vem falado desde o ano passado. A gente achou que ele vinha pro draft ano passado. Ele é um cara, assim, segundo dia. Ele é um cara, assim, bem prontinho. Ele tem alguns problemas. Ele tem um bom físico, tem umas boas mãos. Ele é bem inteligente também, um bom hot running. Mas ele tem um problema um pouco de explosão e de jardas após recepção. Mas é um cara ali também que eu ficaria bem satisfeito na terceira rodada. Tinha um outro nome também que eu ia falar e acabei esquecendo, mas... o Trey Palmer. O Trey Palmer também é um cara que vem sendo falado bastante, mas assim... ele é bem veloz, mas ele tem uma... bem de drop, sabe?